Ele chegou e cabeças vão rolar. Pastor Heron. Graças a Deus. Olá, meus amigos, é um prazer estar mais uma vez com vocês através das redes sociais e aqui no templo da Igreja Mundial em Cristo em Salvador, no bairro do Largo do Tanque. Você pode encontrar a igreja, a sede da Igreja Mundial em Cristo, em frente ao Banco Bradesco, e participar de um dos nossos cultos. Temos cultos às quartas, às sextas e aos domingos, pela manhã e pela noite. Se inscreva no nosso canal, está aqui aparecendo, clique em inscrever-se, acione as notificações do sininho para que você receba as nossas notificações de cada vídeo, de cada mensagem que temos a transmitir ao coração de vocês. E nesse dia de hoje eu quero trazer, tanto para vocês que estão aqui no culto, quanto para vocês que estão agora nas redes sociais a nos ouvir, a nos ver, uma mensagem da palavra de Deus. Ela está escrita no capítulo 7 do livro de Zacarias, Antigo Testamento. Mas antes, vamos orar, vamos pedir a graça e a sabedoria de Deus para entender essa palavra. Olha, é fundamental, antes da leitura da Bíblia, que você ore, que você fale com Deus, que peça direção, peça o entendimento. A Bíblia Sagrada, ela é sagrada, como o próprio nome diz. Você não pode ler como se estivesse lendo um livro comum. Há que se respeitar a palavra do nosso Deus. E todo o conteúdo dela possui segredos que Deus guarda com Ele e que só revela aquele a quem Ele quer. Então é fundamental pedir que Ele nos revele, nos mostre. A leitura da Bíblia ou o entendimento da palavra de Deus não é apenas a leitura didática, onde você junta sílabas, palavras e forma um texto, mas há todo um contexto implícito nela e há toda uma carga espiritual contida nessas escrituras que precisam ser entendidas, e isso só pode ser feito mediante o Espírito Santo. Então vamos falar com Deus. Amém? Graças a Deus. Antes então de que possamos ler, vamos entender o preâmbulo dessa mensagem. Olha, meus irmãos, quando Deus fez o ser humano, Deus não fez o ser humano na intenção de criar um clubinho particular, de criar uma religião ou de tornar o ser humano um religioso. Não. A intenção de Deus em criar o ser humano era ter a convivência com seus filhos dentro de um reino físico, sim. Porque como Deus é espírito, Ele queria que esses filhos criados fisicamente pudessem ter um convívio com Ele, pudessem ter um relacionamento com Ele. Tanto que quando você lê o início da Bíblia no livro de Gênesis, você observa que Deus descia pela viração do dia a falar com Adão, a ter essa aproximação de Adão. E todos os dias, na viração do dia, que é às 6 da tarde, quando o dia virava, quando vinha a noite, acabava o dia, Deus descia até a terra para ter essa aproximação com Adão. Era esse o objetivo da criação humana. Mas aí, como nós sabemos, os seres humanos desobedeceram a Deus. Presta atenção nessa palavra. Os seres humanos fizeram o quê? Desobedeceram a Deus. O começo de tudo é isso aí. E tudo que eu vou falar vai gerar em torno disso aí. Desobediência. O fracasso do ser humano
começou exatamente com a desobediência. Qual foi a ordem dada por Deus a Adão e a Eva no jardim? De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não comerás. No dia em que dela comer, certamente morrereis. Deus não estava falando de uma morte física, embora ela também se aplique. Mas Deus estava falando de uma morte espiritual. Quando você quebra uma regra estabelecida por Deus, quando você desobedece, você gera uma ruptura entre você e Deus. Conforme Isaías 59, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça, para que Ele não vos socorra. Então, quando há uma desobediência, quando há uma quebra da regra estabelecida por Deus, nós nos afastamos de Deus. O afastamento de Deus significa morte espiritual. Ficam separados de Deus, morte espiritual. Só para vocês terem ideia, para vocês que estão agora a me assistir, para os que estão aqui no templo já sabem disso, porque eles já aprenderam aqui, mas para vocês que estão a me assistir, a palavra Éden significa presença de Deus. Então, quando vocês observam Adão desobedecendo a Deus, Adão ele é expulso de onde? Do Éden, ou seja, ele é expulso da presença de Deus. Houve uma quebra de ordem, houve uma ruptura no relacionamento e eles precisaram se afastar de Deus. Foi dessa morte que Deus tinha prevenido a eles: não coma, porque senão vocês vão morrer. Em outras palavras, vocês vão se afastar de mim. Por quê? Talvez você diga: poxa, pastor, mas Deus não é bonzinho, Deus não é bacana, Deus não é gente boa. Por que Deus não soube entender a fraqueza do ser humano? Porque Deus, Ele é justo, Ele não é conivente com erro, seja de quem for. Quando você para ler aqui a Sagrada Escritura, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, você vai ver Deus punindo o quê? O homem. Punindo o homem de quê? Você já parou para observar que Deus não pune animais? Porque o animal permanece, todos os animais criados por Deus permanecem no mesmo estado que foram criados, estado de inocência. Quem perdeu a inocência foi quem? Foi o homem. E Deus pune o homem por causa da sua desobediência. Quando eu digo homem, eu estou me referindo aos seres humanos, homem e mulher, né? Sem divisão de gênero. Então, se você ler do livro de Gênesis a Apocalipse, você vai ver punições uma atrás da outra. Por quê? Porque Deus não pode ser conivente com erro, e Ele não é conivente. Poxa, você pode ser uma pessoa bacana, você pode ser, e eu tenho exemplos para te dar sobre isso, você pode ser uma pessoa extraordinária diante dos olhos de Deus. Se você errar, você vai pagar. A Bíblia diz que Davi foi chamado de quê? A menina dos olhos de Deus. Você tem ideia do que isso significa? Você tem ideia do que é um homem, um ser humano, ser chamado de a menina dos olhos de Deus? Para quem não sabe, a menina dos olhos é a parte mais importante do olho humano, que é uma bolinha miudinha que tem dentro do seu globo ocular, tem a pupila, e dentro da pupila, no meio da pupila, tem uma bolinha que ela fica abrindo e fechando, chamada de íris. Essa é a parte fundamental para a sua visão. Você pode machucar a retina, que ainda tem jeito. Você pode até machucar a íris, que ainda tem jeito. Mas se você estragar como é que chama? Eu falei a íris, está errado. Você pode até machucar a pupila, que ainda tem jeito. Mas se você machucar a íris, que é a menina dos olhos, acabou. Você não enxerga mais nada, mais nunca. Então,
a menina dos olhos é a parte mais importante do olho humano. Então, quando Deus chama Davi de a menina dos meus olhos, Deus está dizendo: você é a parte mais importante para mim, Davi. Mas Davi foi e errou. Deus fez o quê? Passou a mão na cabeça de Davi só porque ele era a menina dos seus olhos? Não, ele pagou e pagou caro pelo erro cometido. Deus não pode ser conivente. Deus não faz acordos. É bom que se entenda isso. Às vezes as pessoas pensam que podem fazer acordos com Deus. Ela pensa que ela vai orar, que Deus vai ser compreensivo com ela e que Deus vai fazer um acordo com ela. Deus não faz acordos com ninguém, meu irmão, minha irmã. A palavra está determinada: toda alma que pecar, essa morrerá. Você paga pelo erro cometido. Então o segredo é o quê? É não errar. Ah, pastor, mas aí não tem jeito, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Tem jeito sim. Ah, pastor, mas eu fui gerado em pecado me concebeu minha mãe. Bacana, mas a Bíblia diz: o pecado vai bater a tua porta, mas a te cumpre dominá-lo. Não adianta, não tem jogo com Deus. Ou você faz a coisa certa, ou você vai pagar as consequências. Então, quando a gente lê a Sagrada Escritura, a gente vê que o princípio de tudo é ter um relacionamento amigável com Deus. E para se ter esse relacionamento amigável com Deus, eu preciso não errar. Amém? Não errar. Me esforçar para não errar. E se errar, corrigir rápido. Amém? Estão conseguindo compreender? Sim ou não? Então vamos lá. Quando a gente vê hoje as pessoas dizerem que serve a Deus, tudo que a gente vê, infelizmente, é um amontoado de seres humanos vivendo de forma religiosa, tratando Deus de uma maneira religiosa. As pessoas vão à igreja, ou as pessoas vêm à igreja. Eu digo vão para os que estão me assistindo e os que estão no templo aqui me assistindo pessoalmente. As pessoas vêm no templo, as pessoas vão às suas igrejas por mera religiosidade, para dizerem que são da igreja. Mas se você tivesse uma câmera filmando essa pessoa escondida, como é o comportamento dela em casa, como é o comportamento dela na rua, como é o comportamento dela no trabalho, você ia ver que essa pessoa de crente, de cristão, de evangélico, ela não tem nada. Eu não estou generalizando, amém? Eu estou dizendo que muita gente estaria se enquadrando nisso. As pessoas muitas vezes frequentam a igreja por pura conveniência, apenas por desencargo de consciência, mas não se submete ao que Deus diz, não obedece o que Deus diz. Você veja, as pessoas elas querem, só para você ter ideia, foi lançada uma Bíblia, já está produzida, fabricada e à venda por aí afora, uma Bíblia onde retiraram todos os trechos onde Deus condena atividades sexuais ilícitas, se é que você me entende. Como eu estou falando na rede social, eu não posso dar nome aos bois, sabe? Tiraram da Bíblia, tiraram, por pura conveniência. O camarada ele quer, mas ele também quer estar na igreja, mas ele não quer que a igreja tenha uma Bíblia que diz assim: isso que você está fazendo não é a vontade de Deus. Não, então vamos produzir uma Bíblia, disseram eles, onde tire esses trechos, para que ele continue do jeito que ele é, ou do jeito que ele quer ser, praticando o erro que ele quer praticar, só que agora com a aprovação da Bíblia, não da Bíblia verdadeira, da Bíblia que foi manipulada para isso. Ou seja, as pessoas não querem servir a Deus, elas querem apenas uma religião para ser chamada de sua, igual aquela música daquele Erasmo Carlos,
um homem para chamar de seu, né? Tem uma canção que diz assim. Então as pessoas querem uma religião para chamar de sua, que é para na roda dos amigos dizer: eu sou evangélico, eu sou da igreja, eu sou crente, sei lá o quê. Mas obedecer a Deus ela não quer, seguir o que a palavra manda, ela não quer. Se a palavra diz assim: não mintais uns aos outros, por que raios a pessoa continua mentindo? Aí a pessoa diz assim: não, pastor, é porque a gente é ser humano, e ser humano é vendido ao pecado, e como pecadores que somos, não tem jeito sim. Quando você lê as Sagradas Escrituras, você tá lendo um livro sagrado que Deus nos deu para nos guiar, para nos mostrar o caminho, mas essa Bíblia foi seguida por homens. O contexto de toda a história, desde o Antigo Testamento até o Novo, é a história de homens como Abraão, de homens como Davi. Abraão foi chamado amigo de Deus, mas Abraão errou, e mesmo quando ele errou, Deus puniu. Mas eram homens que procuravam, na maioria do seu tempo, andar de forma correta. As pessoas naquele período, naquela época, eram devotas dos ídolos do lar, dos ídolos de um modo geral. Tinha ídolo para todos os gostos. Só para você ter ideia, tem um ídolo que era chamado, ainda até hoje tem, chamado de poste-ídolo. O poste-ídolo, o nome já diz, é um poste, e é um ídolo, é uma imagem de adoração, um poste-ídolo. Hoje em dia esse poste-ídolo ele está espalhado em todos os lugares, em todas as cidades do mundo, com diversas formas. Mas você sabe o que era um poste-ídolo? Vocês aqui do templo da Igreja Mundial em Cristo já conhecem, já sabem, porque eu já ensinei sobre isso. Mas você da internet que não sabe, na frente da Catedral de São Pedro tem uma. Na frente da Casa Branca, nos Estados Unidos tem um gigantesco, em São Paulo tem, na Bahia tem, em Minas Gerais, na Praça 7 de Minas Gerais tem um poste-ídolo, em todos os cantos do mundo, em todas as cidades do mundo tem um poste-ídolo. O poste-ídolo nada mais é que a representação da figura do órgão genital masculino, em que as religiões do passado adoravam, e religiões até hoje no mundo adoram o poste-ídolo. O poste-ídolo também era conhecido como Baal. Sabe qual é a origem da palavra Baal? Marido. Por isso a figura do poste, representando a genitália de um homem. Então observa a maldade de um ser humano, pegar a figura de um órgão sexual masculino, se prostrar diante dele e adorar como se fosse um Deus, quando as pessoas deveriam estar adorando a Deus. É por isso que a humanidade sofre, é por isso que há doenças, há pragas, há pestes assolando o mundo, é por isso que há fome, há destruições, é por isso que há tanta desordem no mundo, porque as pessoas insistem em desobedecer a Deus. Se você der uma olhada na Bíblia, a palavra que mais você vai encontrar na Bíblia é pecado. Deus odeia o pecado, e odeia tanto que todas as vezes que o ser humano pecava, ele punia. E esse trecho aqui do livro de Zacarias, capítulo 7, não é diferente. Eu separei esse trecho para ler com vocês hoje, para que vocês entendam o seguinte: Deus não vai aliviar a barra de ninguém que errar. E toda pessoa que recebe o alerta e quebra o pau no ouvido, ela vai ser punida de uma forma ainda mais severa. Aqui na igreja a gente ensina muito sobre isso. Existem pastores que não gostam de pregar sobre o pecado. Sabe por quê?
Porque esse pastor sabe que quando ele prega sobre o pecado, ele aperta, como diz aqui na Bahia, aperta a mente do povo. E quando você aperta a mente do povo, a tendência dessa pessoa é fugir. Mas não adianta você fugir. Você vai continuar errada do mesmo jeito e vai só ter punição. Me parece que o ser humano é maluco. Se eu estou dizendo para ele assim, ó, não faz o negócio errado que você vai pagar. Aí a pessoa vai e faz errado. E ela não aceita quando a gente dá a instrução a ela. É igual aquela criança, depois quer bater na criança que mexe no fogo. Depois quer bater na criança que mexe na tomada. Mas os adultos são tão desobedientes como as crianças. A criança é desobediente por inocência. Por inocência. Se uma criança, ela encontra uma tomada, ela quer saber que buraco é aquele. Ela não sabe o porquê daquele buraco está ali. Então ela quer futucar, ela quer mexer. É ou não é verdade? Ela não tem noção do que aquilo faz. Ela pega um ferrinho, um grampo de cabelo e enfia ali dentro. Em um dos lados da tomada não vai dar nada. Mas ela não vai ficar só em um lado. Ela vai querer olhar o outro. E quando ela enfiar a presilha de cabelo no buraquinho da tomada, ela vai levar uma carga elétrica que vai estremecer o corpo dela. Só aí ela vai entender que mexer ou desobedecer a mamãe e o papai traz consequências. É igual o adulto. A gente diz, para de ser infiel a Deus. E a pessoa insiste, até tomar o choque. Quando ela tomar o choque, quando ela tomar o prejuízo, ela vai entender que realmente ela tem que andar correta com Deus. Será que vocês estão conseguindo compreender, sim ou não? Vamos ler esse trecho. Zacarias capítulo 7, a partir do versículo 8, diz assim: a palavra do Senhor veio a Zacarias. Assim falará o Senhor, perdão, li errado uma palavra, isso é fundamental que se corrija. Não, eu estou pedindo perdão porque eu errei a palavra, amém? A palavra não é falará, não tem acento no A. Isso é bom que se corrija, porque às vezes tem pastor, tem pessoas que querem ser pastor a todo custo. Meu Deus, a todo custo. Muitas vezes não tem chamado de Deus, muitas vezes não tem capacitação. É fazer igual um pastor uma vez, que criou no interior de São Paulo um escândalo, e foi até noticiado pela mídia, os jornalistas foram até ele, foi uma confusão sem tamanho. Era uma cidade pequena e ele adulterou com uma mulher. Hoje isso parece mais comum do que se pode pensar, infelizmente. Mas naquela época foi um absurdo. Um pastor casado teve um relacionamento com uma mulher também casada da igreja. E foi um escândalo tremendo. Sabe por quê que ele cometeu esse escândalo? Porque como ele não sabia ler direito, ele leu um trecho da palavra de Deus, se eu não estou enganado, no livro de Oséias, onde o texto diz assim: tomarás uma mulher adúltera. Ele então leu a palavra adúltera de forma errada e colocou acento onde não existia. Aí ele disse: tomará uma mulher e adulterará com ela. Aí a frase mudou completamente o sentido. Ele foi lá, não, foi ordem de Deus, deixa eu pegar essa mulher aqui e adulterar com ela. Quando o escândalo aconteceu, aquilo foi para a mídia, foi um inferno terrível. O repórter perguntou para ele, eu estou dizendo isso porque eu vi o vídeo. O repórter perguntou para ele: mas por que o senhor fez isso? Ele falou: não, eu fiz o que Deus mandou.
E o repórter falou: Deus mandou o senhor fazer isso? Ele falou: sim. E ele pegou a Bíblia e foi mostrar para o repórter, e leu para o repórter. O repórter ouviu a leitura e falou assim: deixa eu dar uma lidazinha aí. Quando o repórter pegou o texto estava completamente diferente do que ele tinha lido. Ele acentuou a palavra adúltera, botou adulterará, acento no último A, quando a palavra correta tinha acento no primeiro U, adúltera. Enfim, esse homem cometeu um erro por falta de português, língua fundamental para a leitura. Então vamos lá. Deixa eu voltar ao texto. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara. Eu tinha lido o quê? Falará. Botei um acento onde não existia. Então assim falara, ou seja, assim disse, assim falou no tempo passado, ou seja, um tempo do verbo está no passado. Assim falara, falou. Assim falara o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Ou seja, essa era uma frase, uma ordem, uma palavra dita por Deus há tempos atrás. Agora você vai ver que o texto remete a uma desobediência, ou seja, o povo não ouviu o que Deus tinha dito, não quis ouvir, não quis obedecer. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui nessa hora. As pessoas querem tudo de Deus. As pessoas vêm à igreja de forma religiosa, quer pedir emprego, quer pedir cura. Eu vejo tanta igreja aí, né? O povo indo para ser curado. Por que não vai para servir a Deus? Porque só quer ir para curar suas mazelas. É dor nos quartos, é dor na perna, é fígado doente, é bexiga inchada. Por que não vai para servir a Deus? Aí quer curar a bexiga inchada e quer continuar falando palavrão. Quer curar o fígado estragado e quer continuar bebendo ou fumando. Quer receber a bênção tal e o milagre tal, mas não quer se batizar, não quer entregar a vida para Jesus, não quer frequentar os cultos corretamente. Então ele diz assim: o Senhor falou essas palavras aqui. Anteriormente Deus falou isso. No versículo 10 ele continua: não oprimas a viúva. Tudo isso Deus já tinha dado a ordem, já tinha falado. Ele falou antes, tá certo? Falou há tempos atrás: não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada uma em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e endureceram os ouvidos para que não ouvissem. Está entendendo? Deus havia dito: olha, não faz isso, não faz aquilo, olha, não oprime a viúva, não faça mal ao órfão, não faça mal ao seu semelhante. Deus havia dado comandos para ele, ordens para ele. Preste atenção nisso aqui, preste atenção. Eu vou repetir, porque não é possível, gente. Ele diz assim: executai juízo verdadeiro. O que é executar juízo verdadeiro? Não ser injusto. É difícil não ser injusto, sim ou não? É difícil? Não, perdão, formulei a frase errada. É difícil ser justo? Não é difícil ser justo. Ser justo é você fazer o que é certo. Por exemplo, se você sabe, vou dar um exemplo, você sabe que você deve aqui o dinheiro para foi a moça fazer a faxina na sua casa, ela cobrou R$100, é só um exemplo, ela cobrou R$100, termina a faxina. Aliás, aqui em Salvador teve um exemplo disso. A mulher contratava a babá para tomar conta das crianças dela, espancava a babá e não pagava. Isso é justo ou injusto? Injusto.
A mulher não trabalhou, paga o dinheiro da fulana. Não ficou satisfeito? Então tudo bem, vai embora, eu arrumo outra pessoa. Não, ela ainda mantinha em cárcere privado, espancando as pessoas. Mentiu. O problema é que ela esqueceu que as câmeras estavam filmando. Então, Deus está dizendo assim: executa o juízo verdadeiro. É difícil você ser justo? Não é difícil, gente. Não é difícil você fazer a coisa certa. Você está devendo, paga. Você comprou, vou fazer um merchandising agora. Comprou na Ricardo Eletro, paga a Ricardo Eletro, pelo amor de Deus. Comprou nas Casas Bahia, paga as Casas Bahia. Está na igreja, devolve o dízimo. Deixe de roubar a Deus. Faz o que é certo, faz juízo verdadeiro. Por que a pessoa acha mais fácil fazer errado do que fazer o certo? Por quê? Vê se o que Deus está pedindo aqui é difícil de fazer. Vamos lá. Executar o juízo verdadeiro. Bondade. É difícil ser bom? Pelo amor de Deus. Como é que você vê uma pessoa precisando de ajuda e você dá um chute na cara dela? É mais difícil ser mal do que ser bom. Então seja bom. Será que é difícil alguém praticar a bondade? Deus não está pedindo nada estrambólico não, gente. Deus não está pedindo para você andar de cabeça para baixo, plantando bananeira. Aí seria difícil, porque a gente não ia conseguir. Você conseguiria andar de cabeça para baixo? Eu seria o primeiro a falhar no trem. Não ia dar conta. Como é que eu vou andar de cabeça para baixo? Mas tudo que Deus está pedindo aqui é fácil de se fazer. Ou seja, seja justo, seja bom. Que mais? Use de misericórdia, cada um com o seu irmão. Você sabe o que é usar de misericórdia? Outro dia eu falei aqui em uma das pregações do meu canal que a pior raça, e vou falar de novo, e se você não gostar, pode sair do canal. Eu só quero no canal aqui pessoas que tenham compromisso com as coisas corretas. Eu falei outro dia aqui que a pior raça que existe nesse mundo é a raça de crente. Pastor, mas o senhor não é crente? E me envergonho pelos demais, infelizmente. Obviamente, toda regra tem a sua exceção. Porque eu ia falar um negócio aqui, mas não vou. Eu ia dizer assim, os bandidos, não vou falar. Só sabe olhar o defeito dos outros. Tem um ditado que eu aprendi desde criança, a molecada brincando, falava assim: macaco não olha para o cabo. Não é? Macaco só olha para o cabo dos outros. Então, a pessoa erra. Tem alguém nesse planeta que diz que não erra? Não existe. Estou ensinando vocês a não errar, tipo, buscar acertar mais do que errar, para você não sofrer punições. Amém? Mas infelizmente 100% nós nunca seremos isso, só quando a gente subir para a glória. Mas o crente só olha para o pecado alheio. Ele só quer criticar o pecado alheio. Ele não tem misericórdia de ninguém. Ele só tem misericórdia dele. Quando o crente irmão está doente, ele diz assim: está no pecado, irmão. Dá glória a Deus e se arrepende, pecador. Mas quando ele adoece, ele diz: estou na prova. Deus está me testando, mas Deus vai ver que eu sou fiel a Ele. Quer dizer que a doença dos outros é pecado, só a dele que não é. Você consegue entender isso, sim ou não? As pessoas que dizem servir a Deus deveriam ser as primeiras a ser misericordiosas com as outras. O irmão errou. Peraí, vem cá, irmão, senta aqui, vamos conversar, vamos orar, irmão, vamos pedir a Deus para te sustentar, para te fortalecer. Não, são os primeiros a tirar pedra.
São os primeiros a tirar pedra. E se for o pastor, então, aí é que a pedra não é desse tamanho, não, é paralelepípedo. Vem com ele assim em cima na cabeça do pastor e fala assim: ó, toma, quem mandou você errar? Mas quando esse pastor sentava com essas pessoas e sabia entender o erro dessas pessoas, ela gostava, né? Ela gostava do pastor sentar, ouvir: pastor, eu estou assim, assado, Não, irmão, vamos orar, Deus vai ter misericórdia e tal. Amém. Mas se o pastor errar, como diz aquele programa de uma rede de televisão, é paredão, meu irmão. Bota o pastor no paredão e metralha. Vai, infeliz. Quando a Bíblia está pedindo para você ser misericordioso. Capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus diz assim: ó, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quem usa de misericórdia, um dia vai precisar e vai achar. Quem não usa, um dia vai procurar e vai ver o inferno, porque eles não vão ter misericórdia, não vão receber. Vamos lá. No versículo 10, então, ele diz assim: ó, não oprima a viúva. Puxa vida, a mulher já perdeu o marido. A mulher já está de luto, já está numa situação tipo: poxa, perdi a minha galinha dos ovos de ouro. Não é? O marido morreu, que era que sustentava a casa, era a galinha dos ovos de ouro dela. Morreu. E o cara ainda aparece gente para oprimir a pobre da viúva, para perseguir, para humilhar. É difícil você ser bom com as pessoas? Não é difícil. Então por que faz errado? É aí que eu entendo aquilo que a Bíblia diz, que existe nesse mundo pessoas que realmente nasceram para serem de Satanás. Então vamos lá. Não oprimas a viúva, nem o órfão. Alguém aí já foi, talvez os meus telespectadores já devam ter ido num orfanato, já viu a dor de uma criança que é abandonada, os traumas que ela carrega para o resto da vida, a dor de ter perdido os pais ou ter sido rejeitado pelos pais, e a pessoa ainda oprimir um órfão. É a pessoa ter muita malignidade no coração. Então tudo que Deus está pedindo aqui são coisas óbvias, facílimas de serem feitas. Por que a pessoa não faz? Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro. Não oprimas o estrangeiro. Uma vez, quando eu era pastor em Belém do Pará, apareceu na porta da nossa igreja. Eu morava na igreja nessa época, porque na igreja tinha uns escritórios assim, na lateral da igreja. Era uma igreja grande, larga. Tinha uns escritórios que a gente fazia de morada, no bairro do Telégrafo, em Belém do Pará. E apareceu na porta da igreja um gringo, um estrangeiro, americano. Ele estava perdido, sem saber para que lado ia. E eu não sei falar fluentemente inglês, mas alguma coisa eu entendo e alguma coisa também eu falo, uma bobagemzinha. E a gente conseguiu então entender que ele estava perdido. Eu falei: olha, vamos procurar saber onde que fica o consulado para poder você, né, ser dirigido para lá. Enquanto isso, você fica aqui em casa. E ele ficou lá em casa conosco. Recebi ele muito bem. Podia rejeitar, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o americano ele é bem chatinho. O americano, na sua maioria, eles são prepotentes e orgulhosos. Até os mendigos nos Estados Unidos são altamente prepotentes, por pertencerem a uma nação tão poderosa. Então eu poderia dar o pago agora, né? Agora eu vou te humilhar só porque você é dos Estados Unidos. Pelo contrário, recebi ele bem em casa, tratei bem. Na hora de comer, perguntei o que ele queria comer. Como tinha no dia era frango. Ele falou que não gostava de chicken. Chicken é frango em inglês. Aí a gente preparou uma outra coisa para ele.
Eu podia dizer: você está na minha casa e ainda vai escolher comida, coma o chicken. Coma aí. Coma o pé do chicken. Mas não, por que a gente precisa oprimir as pessoas se são seres humanos como nós? Já pensou se você está perdido? Já pensou se você está num lugar onde ninguém fala a sua língua e você não sabe para que direção você vai? Então você gostaria de ser acolhido. Aí a gente acolheu esse estrangeiro em casa e quem sabe, né? Ele não seria um anjo, porque a Bíblia diz isso, que muitos no passado acolheram anjos e chegaram em sua casa como se fossem peregrinos e forasteiros, e na verdade eram anjos enviados por Deus. Então a gente não sabe, trata bem, amém? Mas eu não sei falar inglês. Dá um jeito, chama alguém, liga para a polícia, deve ter alguém que faça a tradução, alguma coisa. Eu sei que a gente deu um jeito, conseguiu localizar onde era o consulado lá em Belém do Pará e dirigimos ele para lá. Para ele, então, no consulado americano, o pessoal lá dá o direcionamento para ele. Então a Bíblia diz assim, não oprimas o estrangeiro nem o pobre. Nem o pobre. Por que oprimir o pobre? O pobre já é pobre, gente. Já está faltando dinheiro, está faltando comida, está faltando estrutura social. Você ainda vai oprimir o cara. Nem oprima o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. É difícil fazer isso aqui? Não é. Como é que tem gente que trabalha em lugares e que, por exemplo, entrou um novo funcionário, aí ele não vai com a cara do funcionário, aí ele começa a fazer, sabe o quê? Fazer um jeito para queimar o funcionário. Ele começa a dar um jeito para ver se o funcionário é mandado embora. Ou seja, como é que uma pessoa tem coragem de fazer mal ao seu próximo? Será que ela não entende que assim como ela precisa comer, tem filhos e uma família, aquele funcionário também tem filhos e família. Se ficar desempregado pode passar fome. Por que tem que fazer mal ao seu próximo? Então Deus tinha pedido só essas coisas para eles. Versículo 11 diz: eles, porém, não quiseram atender e, rebeldes, me deram as costas e endureceram os ouvidos para que não ouvissem. Vamos ver qual foi o resultado disso? Vamos lá. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Eu disse para vocês ainda há pouco que Deus não negocia com erro. Errou, tu está comprando briga com gente grande. Tu vai ver o que vai acontecer. Ou, num português mais bem falado, tu vais ver. Ok? Vamos lá. Talvez tenha gente que diz assim: esse pastor é todo enjoado. Olha como ele fala certinho, só para mostrar que sabe falar. Bom, se eu sei falar, eu não vou dar uma de burro, concorda? Vamos lá. Onde que eu parei? 13, é? Vamos lá. Visto que eu clamei e eles não ouviram. Então observa. Deus primeiro pediu para eles fazerem as coisas certas. Eles não quiseram fazer as coisas certas. Deus se ira, porque Deus clamou. Deus, gritou: faz o que é certo. E eles não quiseram ouvir. Então Deus diz assim: visto que eu clamei. Clamar é gritar em alta voz. Cadê? Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvi. Clamaram, de novo a língua portuguesa aí,
Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram. É isso mesmo, né? E eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos dar uma paradinha aqui só para entender isso aqui. Olha como Deus é. Ele manda você fazer, você não dá ouvidos. Quando você for falar com ele, ele também não vai te ouvir. É aí que vem um monte de crente fracassado. É aí que você vê um monte de gente na igreja com a vida fracassada, porque não quer ouvir a voz de Deus, só quer pedir. Me dê dinheiro, me dê abundância, me dê riqueza, me dê família abençoada, me dê emprego para o filho, emprego para o neto, emprego para o marido, tira o vício do marido, tira a amante do caminho do marido, tira não sei o quê, só quer pedir. Mas quando Deus pede uma bobagem para ela, ela se nega. Quando Deus fala de dízimo e de oferta, eu gosto de tocar nesse assunto, a pessoa se queixa, a pessoa acha ruim, a pessoa não sei o quê. Então, quando você pedir, Deus não vai te dar. Quando você clamar, Deus não vai te ouvir. Ah, pastor, Deus é mau. Não, Deus é justo. Vamos lá para a gente terminar. Verso 14. Espalhei-os. Quem espalhou? Deus. Quem está no comando da fala aqui agora é Deus. Deus falando aqui no texto. Espalhei-os. Espalhei eles. Dispersei eles no meio do mundo. Espalhei-os com um turbilhão por entre as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Amém? Olha o resultado de não ouvir a voz de Deus. Então, igreja, aprende. Não vem para a igreja apenas como religiosidade. Leva a Deus a sério. Para de errar. Observa tudo que a gente ensina e pratica. Você sabe por que o povo de Deus no Antigo Testamento foi um povo que prosperou muito? Tem dois fatores aqui que eu quero citar. O primeiro eles prosperaram muito. Tanto que hoje a nação israelense é uma superpotência econômica no mundo. As pessoas focam muito na China, Estados Unidos, Rússia, etc. Só que as pessoas desconhecem que no contexto geral da humanidade, deixa eu explicar isso para vocês. Segundo estudos dos especialistas, só 1% da população mundial, 1%, é extremamente rica. 1%. Só 1%. E desses 1%, 98% são judeus, israelenses. De onde eles tiraram isso? Da obediência deles a Deus. Às vezes eles erravam, Deus descia a pancada, eles consertavam, e aí seguia, daí a pouco errava de novo, Deus aí eles consertavam e seguia. E são até hoje uma das maiores potências econômicas do planeta. Estados Unidos, China, Rússia e Companhia Limitada, Inglaterra não chegam aos pés da riqueza que tem a nação israelense. Só para você ter ideia, nas terras israelenses, as margens do Mar Morto, tem um mineral lá. Estou dizendo isso porque eu estudo bastante, eu pesquiso. Tem um mineral às margens do Mar Morto, que esse mineral vale bilhões e bilhões de dólares. E que a grande terceira guerra que vai existir, também conhecida na Bíblia como a Guerra do Armagedon, vai girar em torno da roubada ou da
tentativa de roubar esse mineral que só existe em Israel. E quem é dono? Israel. Fazendo dela uma das nações mais poderosas do planeta. Então, se Deus diz assim, ó, segue, você faz o quê? Segue. Se Deus diz para, você para. Se Deus diz anda para o lado esquerdo, anda para o lado esquerdo. Qual o problema? Se Deus diz não, volta para o lado direito, volta para o lado direito. Se Deus diz levanta o braço esquerdo, levanta. Levanta o braço esquerdo e a perna direita, levanta. Faz o que Ele manda que você vai ver que vai ser melhor para você. Agora quebra o pau no ouvido que você vai ver o pau quebrando na sua cabeça. Olha só, para encerrar, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Quando o povo chegou no deserto, na frente do Mar Morto, na frente do Mar Vermelho, Faraó estava vindo para matar eles. O povo entrou em pânico. Moisés, você nos tirou do Egito para morrer no deserto. Será que lá no Egito não tinha covas suficientes? Moisés foi, dobrou o joelho e falou: oh, meu Deus, Faraó está vindo aí para nos matar. O que a gente faz? Não tinha outro caminho para eles passarem. Eles ficaram encurralados entre o mar e Faraó e os seus cavaleiros estavam vindo atrás. Não tinha para onde fugir. Eles iam ser assassinados. Moisés orou e Deus disse assim: ó, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Marchar para onde? Me responda, igreja. Marchar para dentro do mar. Aí você pergunta: vou morrer afogado. Confia, obedece. Mandou marchar para dentro do mar, marcha para dentro do mar. Está dando para vocês entenderem? Só que o povo naquela época, eles não titubeavam. O que Deus mandava, eles faziam. Eles acreditavam que Deus ia providenciar uma solução. E a Bíblia diz que Deus falou para Moisés: manda o povo marchar. E você, Moisés, levanta o teu cajado e toca nas águas. O que Moisés fez? Se você ler o trecho, você não vai ver Moisés questionando: Senhor, como é que eu vou mandar esse povo entrar no mar? Esse povo aí, a maioria, crianças e mulheres, vão morrer afogados. E os animais, o que esses animais vão fazer dentro da água? Moisés não questionou não, gente. Moisés levantou dos joelhos dele, falou assim: pessoal, cambada, Deus mandou entrar na água, para cima. E o povo começou a marchar em direção ao mar. Moisés pegou o cajado dele, fez o que Deus mandou, tocou na água. E o mar se abriu como que por encanto, correto? Não. Eu estou te mostrando essa passagem porque eu acho que ela é uma das maiores para você entender o que é fazer o que Deus manda e esperar Ele resolver a situação. Então, Moisés tocou na água e a Bíblia diz que soprou um vento oriental durante toda a noite e que foi ajuntando as águas como muros. O mar não se abriu, Moisés tocou na água, o mar, não. Ele fez o que Deus mandou o povo marchar para dentro do mar. Deus mandou que cada um de nós fosse para cima do mar. Ele tocou na água e Deus enviou o vento. A noite toda o vento soprando e separando as águas. No amanhecer é que as águas já tinham sido abertas. Aí você diz assim: pastor, mas aí o povo que estava vindo matar ele já tinham alcançado. Não, sabe por quê? Porque o que Deus fazia quando guiava o seu povo pelo deserto? De dia
ia na frente do povo como uma coluna de nuvem, guiando eles para a direção que eles tinham que ir. Quando anoitecia, Deus saía da frente deles e ia para a retaguarda, e montava a guarda como uma coluna de fogo. Era o que impedia os egípcios de se aproximarem. Então, durante toda aquela noite, enquanto o vento soprava, o povo de Faraó não conseguia chegar até o acampamento de Israel. Então é confiar. Deus está mandando fazer, faz, não desobedece. Amém? E você vai ver o resultado. Amém? Graças a Deus. Eu quero dizer a vocês que estão a nos assistir pela internet, ative as notificações do sininho, se inscreva no nosso canal, viu? Aqui do nosso lado está o QR Code, nesse lado de cá, se eu não estou enganado, do lado esquerdo está o QR Code do Pix. Faz um Pix para a igreja, ajude o trabalho da obra de Deus, que é importante isso, porque o templo físico precisa de sustento, o templo físico precisa de pagamento de aluguel, pagamento de água, pagamento de luz. Então a gente precisa muito da ajuda de todos os que estão aqui, e você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus que me assiste agora, pega o Pix e ajude a obra do Senhor. O Pix é o número do CNPJ da igreja, que está toda hora passando aqui no rodapé. Anote, ajude o trabalho da obra, porque assim essa obra não para, continua pregando o Evangelho. Aqui no canal não, aqui no canal é gratuito, a gente sabe que o YouTube disponibiliza o canal para quem quer ter um canal inscrito nela, mas eu estou me referindo à obra da igreja. O templo precisa estar aberto porque precisa ganhar almas, então nos ajude, ok? Nosso endereço é Rua Engenheiro Austricliano, número 14C, no bairro de São Caetano, mais precisamente no Largo do Tanque, em frente ao Banco Bradesco. Eu sou o pastor Heron, estou aqui com vocês. Um forte abraço e até a próxima.